nós prometemos que agora vamos ficar um bocadinho mais sérios do que na primeira parte, porque realmente... Ele promete, mas eu penso que a interação entre as pessoas causa sempre alegria e emoções, Claro que não é? sim, e a conversa vai fluindo naturalmente, não é? Sem dúvida. Acho que sim. Sem dúvida. Então, Celeste, eu já percebi que você teve uma alteração no seu percurso de vida que basicamente mudou e marcou por completo, que foi sair da sua terra natal. Bastante. Mas primeiro diga-me o nome, faz Ricardo. favor. Ricardo. E o João. E o João. Nome do meu filho somos só os e nome do meu pai apresentadores. que Deus tem e do meu irmão também que Deus tem. Portanto, não esqueço. Eu, de facto, eu sou natural de Mangualde, de uma aldeia muito linda chamada Canedo do Chão, freguesia de Mangualde. Fiz lá o meu percurso académico, não é? Até me formar em professora, que já foi no magistério, naquele tempo era o magistério primário, devem-se recordar disso, em Viseu. Depois de me formar professora, porque era o meu maior sonho, era ser professora mesmo, fui trabalhar para o Conselho de Sinfãs. Eu era uma rapariguinha ainda nova e fui parar a uma localidade chamada Ramires. Ramires, que, por coincidência, pertinho está a ilustre casa de Ramires do Essa de Queiroz. Mas quando eu fui parar a Ramires, quando eu fui colocada em Ramires, portanto do Concelho de Sinfãs, uma aldeia em plena Serra do Monte Muro, eu tinha que andar a pé, tinha que ficar numa localidade e andar depois 2 horas a pé até chegar àquela aldeia de Ramires. Fui lá levar-me meus pais e a minha irmã também, que Deus tem, que já morreu. Andei 2 horas a pé e quando eu cheguei a Ramires, como Ramires na altura era uma freguesia, nós deduzíamos, pronto, é uma freguesia, tem um certo estatuto, não é? Será uma aldeia, não será tão pobre, entre aspas, como aquilo que se dizia, porque é uma freguesia, apesar de estar na Serra do Monte Muro, é uma freguesia. Mas quando eu cheguei à localidade de Ramires, o que é que eu vi? As casas praticamente todas cobertas de colmo. Contavam-se pelos dedos de uma mão as casas que tinham telha. Eu ainda me lembro que uma era a igreja matriz, a outra era a casa do senhor padre e uma outra que era onde havia um posto público. Naquela altura havia o posto público para quem quisesse telefonar, não é? Porque não havia telemóveis, então nós estamos a falar de 1975. Pois. Estamos a falar já há bastantes Só anos 20 atrás. anos depois. E quando eu olhei para aquelas casas, eu recordo-me que até pensei assim, que engraçado, havia casas destas, mas era nos terrenos dos meus pais, que nós chamávamos os palheiros, onde se guardavam as alfaias agrícolas, os motores de rega, as palhas do centeio, as canas do milho, eram assim também cobertas de colmo. Mas quando eu entrei na aldeia e comecei a falar com aquelas pessoas, as pessoas de capucha de burel, com os seus tamancos, calçadas, vê-se uma beleza tão grande, tão grande, tão grande naquela gente, apesar de não terem nada, porque não tinham nada mesmo. Se nós quiséssemos comprar algo para comer, teríamos que ir a Sinfãs, andar sei lá quanto tempo a pé, não é? Não havia televisões, não havia rádios. Eu tenho a impressão que naquela altura andava a dar numa rádio, uma pessoa ou duas lá teriam, que era uma novela que se chamava Simplesmente Maria. Tenho a impressão que era a Simplesmente Maria que andava a dar na rádio. E ou serão as pessoas que tinham rádio, poucas, ouviam a pilhas, ouviam aquelas novelas. Então vamos lá ver as fotos que faltam e vamos continuar a conversa com a Celeste Almeida, que nos vai comentar aquilo que nós vamos ver. Eu creio que a última tinha sido aquela jovenzita que tinha aquele traje, não é? Exatamente. Exatamente. Esta já é uma mulher, não é? Esta foto Na altura da foto, não. Sim, esta foto está... Olha, foi em 2015. Era para ser a capa desse livro da Raízes. Quer dizer que estas roupas ainda hoje são as mesmas. Extraordinárias. Sim. Se formos se o Ricardo ou o João forem às aldeias da Serra do Monte Muro, veem lá as meninas a pastorear o gado com a capuchinha e com as soquinhas, com as tamancas. Sem telemóveis. Não, hoje já tem telemóvel. Hoje já tem telemóvel. Mas naqueles tempos não. Mas esta menina chama-se Beatriz, hoje é uma rapariga,
Era para ser a capa desse livro As Nossas Raízes, E é ficava verdade. muito bem. É Ficava verdade. muito bem. É da aldeia do Vilar. Da aldeia do Vilar. Está próximo, então. Continua. Vilar que pertence a Castro Daire. Cá está Ah, e a casa do Essa de a Queiroz. ilustre Casa de Ramires do Essa de Queiroz. Realmente é Foi o grandinho. último romance, se salvo erro, a ser escrito. As cozinhas não eram assim. Isto já é uma cozinha moderna. Porque a cozinha para onde eu fui, para Ramires e para Pimeiró, tinham onde era a lareira, era uma parte. Imagine que aqui havia um soalhinho e a lareira ficava ali, Ainda era abaixo, abaixo. do... mais abaixo. Mas as panelas de ferro, olha, eu tomava banho com a água aquecida nas panelas Nestes de ferro. caldeirões, assim. Agora sim pode. Bem, Aqui sou eu, mais os meus netos na Serra do Monte Muro. Há tinha estado a uns... nevar, não é? Sim, e já lá caiu neve este ano também. Já, pois. Já. Com este friozinho. Esta foto é numa aldeia chamada Moção. Já esteve aqui uma convidada vossa, Dolores Marques, Sim, que é desta sim, aldeia. sim. É desta aldeia. É uma aldeia com muitas casas de xisto, como pode reparar, e esta aldeia vai aparecer, foi nesta aldeia que eu me inspirei para escrever o primeiro de uma trilogia de livros infanto-juvenil. O livro que vai sair brevemente foi nesta aldeia que A eu Dolores, me... que digo-lhe, também fala pelos cotovelos. Não vai. E Isto é- também gosta muito de Monte Muro, não é? Sim. Eu acho que quem já viveu na Serra do Monte Muro nunca mais deixa de gostar da Serra do Monte Muro. Eu Nunca acho mais. que toda a zona da beira interior tem uma magia própria. Tem uma magia. Muito misticismo, muito mistério junto. O próprio ar parece que... Mas esta aldeia, repare, Moção, hoje é uma aldeia esquecida. Vivem lá meia dúzia de... Olha, a Escola de Ramires. Finalmente Finalmente, chegámos a escola. Esta era a primeira escola que eu tive. Não está vista na parte da porta, não é? Pois era isso que eu ia dizer, falta a porta Falta das a porta era do lagartixas. outro lado. Mas- Mas está a ver ali o portãozinho. Sim. Aquela entrada, depois eu ia para o lado esquerdo e tinha logo a porta. E aquele penedo já lá estava ou aquilo caiu depois? Está Não, ali na altura que eu apareci lá na escola, o recreio, aquilo chama-se recreio, estava cheio até de mato, de Pois. muitos fetos, muitas silvas. A escola está agora assim, portanto é uma casa desabitada. Este tiar, eu aconselho, para quem nos está a seguir o programa, é do Mesio. Esta fotografia pertence a uma cooperativa que há de artesanato no Mesio, uma aldeia do concelho de Castro Daire. Ainda tem o tiar, ainda se fazem lá as colchas, ainda tem lá coisas lindíssimas de tecido, de linho, de lã e continua a estar lá sempre uma E eu rapariguinha. imagino que isto deve ser de quando? Se calhar no início do século XX, este tiar, não? Isto não Ai, parece não que sei, seja não de faço a Estado mínima Novo, ideia, deve ser bem antigo. mas ainda para não dizer existe. mais. Portanto, aliás, é um dos lugares a visitar. Quem for a Castro Daire e não visitar este artesanato e não visitar o artesanato de Picão, não vai sabe o que perde. ir a Roma e não ver o Papa, porque vão encontrar coisas lindíssimas, feitas nos tiares, Claro, que sim. continuam a ser feitas, não é? Este é o Mosteiro da Ermida, do Eu já século vi aqui XII. neste livro também. Sim, Já a ouvi capa alguns. pertence, uma réstia do mosteiro. Hoje já só existe ok. a igreja da Nossa Senhora da Conceição, não é? A parte dos monges já está toda caída. É do século XII. Olha, esta aqui é uma parte Daquela do outra parte em que você mosteiro. fez as fotos para a Foi, capa do... para a capa do livro. Do livro, sim. Mas é lindíssimo, é lindíssimo. Então, neste lugar também, nós vemos o rio Paiva em baixo. Uma dali. paisagem... Este era o forno que você estava Era. a dizer. É uma paisagem deslumbrante. Sim, senhora, muito bonito. É quando as pessoas falam na Serra, uma- olha, a casa onde eu vivia em Pimeiró. Era grande. Em 75 era a casa onde eu vivia em Pimeiró, estou a ir... Foi numa visita que eu fiz agora no verão, à tia Donzelina. Ela vai à frente, salvo erro, morreu, foi enterrada na semana passada. Eu chamava a mãe Donzelina. Era a melhor casa que havia na altura em Pimeiró.
Era a melhor casa que havia. Olha, aquela senhora de chapéu, que é a tia Donzelina, que faleceu na semana passada. A que me está a abraçar, isto foi no verão, a que me está a abraçar, também se chama Maria Teresa, dormia comigo quando, em 75, eu lá dava aulas. Na mesma cama. Na mesma cama. Temos uma diferença pouca de idades. Ela atualmente vive aqui em Lisboa. A outra senhora também é filha da tia Donzelina e o senhor é o marido. Isto aqui é uma paisagem de Pimeirô. Aqui continua a ser Moção. Continua a ser Moção. Isto já é uma casa mais típica. Sim, as casas, há muitas casas em Moção assim, com estas paredes de xisto. E é engraçado. E aquele telhado, não é? Sim, aquilo é lousa, não é? Lousa, exatamente. Repare que esta casa está atualmente assim. Mantiveram o material. Aqui é o Rio Mau. Esta foto foi tirada no Rio Mau, que fica ali perto da Granja, concelho de Castro Daire. Só as fotos transmitem, E é um moinho. transmitem uma paz, uma tranquilidade. Que é Lindo, lindo, lindo. impressionante. Lindo. E parece que quase que sinto a água a correr. no Moura rio. Morta, olha, recordas-te daquela foto que passou da desfolhada? Sim. Moura Lá em cima Morta. no monte. E Aqui isto é o que também eu estávamos dei a ver. aulas. Aquela casa grande era uma das boas casas na altura que havia em Moura Morta. Era lá que eu ia almoçar todos os dias, a casa da tia Mariazinha. Era lá que eu ia almoçar. Você foi adotada por muitas tias, Muita né? gente, tenho muitas mães. Muitas mães. Olha, vê aqui uma parte do Mas do mosteiro. É muito bom porque acaba por construir a sua própria experiência, a sua alma, as suas emoções, que depois acaba por passar também para a sua, Cá está a para a senhora. sua Cá escrita. está a tia Donzelina. E ali por trás temos Um canastro. canastro. Mas quando eu fui para ali, em 75, para Pimeirô, existiam estes canastros, sim, não existia este caminho, existiam ali uns penedos enormes e umas rochas enormes, e os canastros eram de colmo. E já agora, para quem Já não foi sabe, restaurado. para que é que serviam os canastros? Fazia-se, porque nestas localidades cultivava-se o milhinho Ok. e o centeio, não é? Ok. Que era para terem o pão. Ok. Era para terem o pão. E então descascavam a espiga do milho e depois metiam-na no canastro. Ok. Muitas vezes Para à no- armazenar, para então. armazenar. Muitas vezes ao serão, à noite, João e Ricardo, a tia Donzelina ia buscar espigas ao canastro e nós à volta da lareira, com as mãos, tirávamos o O grão grão. do casulo. Ótimo. Para ela depois ter o que é milhinho isto? para ir para o moinho, para fazer a farinha e para cozer Para o pão. depois fazer a broa. O canastro é É aí. este. Eu conheço assim. Sim. Ali Ah, não a dá- perspectiva ali Cá não está dá a para escola de ver bem, Ramires, está a Ok, ver a está porta ali da a porta. entrada. Porque eu creio que se as pessoas vissem Esta esta já é do fotografia... tempo em que eu lá estava, mais ou menos da época, porque se reparar cá tem o Tem o mato, recreio o com mato, o sim, mato. Com o mato. Exatamente. Mas acho que se as pessoas vissem esta fotografia, Uhum, reconheciam logo o que era, assim, da perspectiva que estava. A Não tia estava- Donzelina, numa das visitas, também em Pimeirô. Uhum. Mas quando eu estava aqui em Pimeirô, eu tenho vivências. Aqui é o linho. O cultivo do linho. Porque Pois, era a matéria-prima para era a aquele teatro. matéria-prima para as pessoas, mas Aquele não teatro. imaginam o trabalho que dá o linho. Pois. Até chegar a fio. Era a matéria-prima que as pessoas... Olha o mosteiro da Ermida. Visto de São postais. longe. Sim, sim. Exatamente. São mesmo fotografias. E foi a nossa última foto. Uhum. Acabámos por fazer um passeio também pelos Pelas locais aldeias. das suas Foi. vidas. não é? Mas repare, Castro Daire tem muito mais. Tem as termas, a Aldeia da Água, que são as termas do Carvalhal, que são do Concelho de Castro Daire, que são muito procuradas para mal de pele, de aparelho digestivo e de ossos. São águas muito boas, muito medicinais. Portanto, Castro Daire não tem apenas a linda paisagem da serra, nem as vivências, de outrora, não é? Castro Daire continua a ter o artesanato no Mesio e em Picão, tinha também na Relva, mas parece que está de momento fechada. Continua a ter uma gastronomia fabulosa.